Prezados irmãos no ministério ordenado, Padre Tiago, Diácono Joaquim, caríssimo seminarista, prezadas religiosas, estimados irmãos e irmãs aqui presentes, amados irmãos e irmãs que rezam conosco em casa. Uma saudação muito especial aos doentes, aos acamados, aqueles que estão impossibilitados de participarem presencialmente da celebração eucarística no domingo, que é o dia consagrado ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é sempre uma alegria podemos participar da Eucaristia, a experiência do encontro com o Senhor vivo, ressuscitado. E durante a celebração da Eucaristia, Ele vem ao nosso encontro pelo menos de dois modos. Vem ao nosso encontro através da palavra e através do seu corpo e sangue. Nos alimenta de dois modos. Por isso a Eucaristia é um momento especial para alimentarmos a nossa fé, nossa esperança, o nosso desejo de continuar fazendo o bem. E nós nos alimentamos espiritualmente da palavra e do corpo e sangue de Cristo. Esse local onde se coloca a Bíblia Sagrada, o lecionário, é chamado de mesa da palavra. A mesa é onde se coloca o alimento, e o alimento foi servido, o alimento da palavra de Deus. E todos aqueles que acolhem a palavra de Deus com fé, deixam esta palavra cair no coração, ela produz muitos frutos espirituais. E vai conformando a nossa vida aos desejos de Jesus Cristo. Vai conformando as nossas atitudes, as atitudes do nosso Mestre Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nesse 16º domingo do tempo comum, a Sagrada Escritura usa uma imagem muito presente, inclusive na Bíblia Sagrada, que é a imagem do pastor. E nos apresenta Deus como pastor da humanidade. Nós sabemos que a profissão do pastoreio, naquele contexto bíblico, era muito importante. E qual era a missão do pastor? Basicamente, cuidar das ovelhas a ele confiadas. Então ele tinha que providenciar pastagem para a ovelha, para alimentá-la, a água para poder saciar a sua sede. Ele tinha que encontrar refúgios quando o sol estava muito forte para proteger as ovelhas. O pastor tinha que ser corajoso para defender as ovelhas contra o ataque dos inimigos, os lobos. O pastor tinha que ter um coração muito assim, generoso, porque quando uma ovelha ficava ferida, ele tinha que carregar a ovelha ao colo ou sobre os ombros, porque no final do dia ele tinha que dar conta de todas as ovelhas a ele confiadas. Então a imagem do pastoreio, dessa profissão, nos leva à ideia do cuidado. Pastor é aquele que cuida com muito amor. E essa experiência de ser cuidado pelo pastor é a experiência que nós temos que fazer na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus. Só, meus irmãos e irmãs, que na primeira leitura que nós ouvimos do livro do profeta Jeremias, Deus, ele de algum modo se entristece, porque os reis do povo de Israel, ao invés de pastorearem o povo com amor, com cuidado, com carinho, não estava cuidando bem do povo a eles confiado. E por isso as ovelhas se afugentaram, elas se dispersaram por falta de cuidado dos reis, daqueles que deveriam zelar pelo bem-estar físico e espiritual dessas ovelhas. No finalzinho da leitura que nós ouvimos hoje, tem um trecho muito interessante, diz assim: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. A leitura termina com a promessa
de um rei que virá como descendente de Davi, esse sim, sábio, justo e reto. Essa promessa se cumpre com quem? Com Jesus Cristo. Ele é o Rei do universo. Ele é o pastor que não afugenta as ovelhas, pelo contrário, busca a unidade das ovelhas. Ele é que cuida das ovelhas com um amor mais profundo. Por isso, essa leitura do profeta Jeremias nos remete ao Evangelho. No Evangelho de hoje, capítulo 6 de São Marcos, nós encontramos então essa imagem de Jesus como o bom pastor. Nós sabemos que o grande objetivo do Evangelho de Marcos é responder à pergunta: quem é Jesus Cristo? E hoje, através do texto bíblico que nós ouvimos, fica claro que Jesus é mestre, mas ele é também pastor. E nós podemos dizer que o pastoreio de Jesus, em primeiro lugar, se dirige aos seus amigos mais próximos. Diz o evangelista que os apóstolos estavam voltando da missão, entusiasmados, alegres, mas cansados também da missão feita. E Jesus, percebendo o entusiasmo deles, mas também o cansaço deles, a necessidade deles repousarem um pouco, faz um convite muito bonito: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa missão, o nosso apostolado deve ser sempre intercalado com pausas restauradoras, deve ser intercalado com essas experiências profundas de descanso, mas não um descanso de lazer só, um descanso em Deus. Se o nosso apostolado não for precedido dessas pausas revigorantes, dessa experiência profunda de estar com Jesus Cristo, que Ele convidou os discípulos para descansarem com Ele, então de estar com Ele na oração, na experiência de um retiro espiritual, de uma manhã de espiritualidade, na nossa oração pessoal, comunitária, da participação da Eucaristia. Sem essas pausas restauradoras, nós não teremos fecundidade no nosso ministério, na nossa missão de cada dia. A qualidade do trabalho missionário que nós exercemos depende da profundidade e da intimidade que nós cultivamos com o Senhor. Possivelmente, os discípulos então, naquela experiência do descanso, que não foi possível, mas para eles seria um momento bonito de partilharem com Jesus a missão, Jesus recentralizar a vida deles nele, porque estavam tão entusiasmados na missão, corriam o risco de caírem na vaidade, acharem que era coisa deles só. Então, recentralizar o olhar em Jesus Cristo é um momento de algum modo, colocar nas mãos de Deus todos os frutos da missão, mas também receber forças de Deus para continuar realmente a sua ação no mundo. Essa preocupação primeira de Jesus com seus discípulos é a preocupação que ele tem com o clero, os padres, os diáconos, com os religiosos, as religiosas, os líderes de comunidade, os evangelizadores, coordenadores de pastorais, de movimentos. Ele faz o convite a todos nós: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque a qualidade de toda a nossa ação missionária, repito, depende dessa experiência profunda da intimidade com Ele. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus chamou os que Ele quis para estar em sua companhia e depois os enviou em missão. Deus não quer de nós, Jesus não quer de nós fazedores de coisas, tarefeiros, pessoas que de algum modo ficam no frenesi do ativismo e da agitação. Não, primeiro Ele nos chama para estar com Ele, na experiência da amizade, da intimidade, descansar nele,
repousar nele. E aí sim, como consequência dessa experiência de comunhão, nós somos enviados em missão com todo entusiasmo, mas sempre centrados nele e na vontade dele. Então você que trabalha na sua comunidade, você que exerce um cargo de liderança na sua paróquia, nós que somos padres, diáconos, que nós possamos ter sempre essa preocupação de buscar esse descanso, esse repouso em Deus. Não podemos negligenciar a nossa vida de oração, porque primeiro, nosso ministério não será fecundo, e segundo, não teremos forças para poder enfrentar os desafios inerentes próprios à missão que nós assumimos nas nossas comunidades. Então é muito bonito, ou muito bonita, essa preocupação de Jesus em querer que nós descansemos, que nós repousemos nele, que estejamos na presença dele, na companhia dele. Ele se preocupa conosco, e essa preocupação, de algum modo, traz grande paz e grande alegria para o nosso coração. Mas não podemos deixar de ouvir o convite dele: descansai, ide a um lugar deserto e descansai. É um descanso espiritual, é um descanso interior, é um descanso de quem busca a vida de oração para refazer as energias. Só, meus irmãos e irmãs, que não deu certo, que eles foram para um lugar deserto, a multidão percebeu que eles estavam saindo e foi atrás. A multidão percebeu e foi atrás. E aí Jesus, ele sempre mostra que a preocupação primeiro é com o outro, e nos ensina também, como discípulos e discípulas dele, a nos preocupar mais com o outro e conosco mesmos. E aí ele então deixa de lado o descanso dele e dos discípulos e vai atender a multidão. E ele olha para a multidão com grande compaixão. A palavra compaixão é uma palavra muito bonita. Pathos em grego significa ser afetado por uma realidade. A pessoa compassiva é a pessoa que é afetada com a vida, com os sofrimentos e com as angústias do outro. Jesus, ele não é indiferente ao sofrimento da multidão, porque se fosse, ele poderia ter dito: vocês voltem outra hora, nós vamos agora descansar, precisamos também repousar, depois eu atendo vocês. Mas não, ele é o Deus da compaixão. Ele se coloca no lugar da multidão e fica muito assim, tocado pela realidade da multidão. Por quê? Porque a multidão era realmente como ovelha sem pastor. É uma multidão perdida, desnorteada. E Jesus então se aproxima e começa a ensinar essa multidão. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes nós, como ovelhas, fazemos um pouco essa experiência também. Ficamos meio desnorteados, cansados, angustiados, um pouco assim, oprimidos por alguma realidade existencial. E é muito importante, nesses momentos, acreditarmos que Jesus está conosco. Ele nos olha com amor, ele nos coloca ao nosso lado, para poder realmente nos levantar e nos fazer caminhar, apesar daquela situação mais difícil, aquela situação de sofrimento. Ele é o Deus da compaixão, não fica indiferente ao sofrimento de ninguém. O amor de Jesus, o amor de Deus é para todas as pessoas, é um amor universal e gratuito. Mas se tem alguém sofrendo, se tem uma ovelha mais abatida, vulnerável, excluída, mal amada, é a essas ovelhas que o seu olhar se dirige de modo especial. Então nós possamos renovar diante de Deus hoje, nessa Eucaristia, a certeza do amor de Jesus por nós, principalmente a sua presença que fortifica nesses momentos mais difíceis. Mas nós somos chamados, e já vou terminar, a sermos também como Jesus Cristo, compassivos com as pessoas que sofrem. O Papa Francisco está muito preocupado
com o câncer da indiferença, ele diz. A indiferença, você diz, isso não diz respeito a mim. Cada um cuida da sua vida, que eu já tenho a minha para cuidar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esse é o câncer da indiferença, vai corroendo o nosso coração, se não tomarmos cuidado, e o coração da humanidade. Então, a exemplo de Jesus Cristo, o bom pastor, também nós sejamos compassivos. Diz respeito sim à minha vida, o sofrimento do irmão e da irmã. E quanto mais nós nos colocarmos à disposição para ajudá-los, mais nós vamos realizando também na nossa vocação humana, principalmente na nossa vocação cristã. Que essas palavras tão bonitas hoje da Sagrada Escritura confortem o nosso coração, mas nos ajudem também a crescermos da experiência do discipulado e do apostolado. Sem experiência do discipulado, do contato com Jesus Cristo, o nosso apostolado fica infértil. E que Deus nos dê a graça de um coração compassivo, como o coração do seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,